Olá, meu povo bugado! Bom dia! Bom dia, não! É boa noite! Xarope, nossa amiga, olha, buguei geral essa semana. Buguei geral. Fala, meu povo bugado! Vocês estão bem? Tudo Hoje bem tá com de vocês? noite. Mas é porque hoje é segunda, tá de noite aqui, tá de tarde aí e tá tudo confuso, mas a gente Bagunça. segue tentando. E a gente tá fazendo aqui, a gente tá gravando o atrasado ou a gente tá adiantando o dessa semana? Eis Ó, a a gente pergunta. vai gravar. Qual que é o episódio de hoje? O sexto ou o sétimo? Sei lá, amiga, acho que é sexto, A sétimo. gente só segue o episódio. Então, se a gente fez o 5, a gente faz o 6. Se der para gravar o 7 essa semana ainda, a gente grava. Se não der essa semana, a gente posta o seu. O importante é estar postando, O né? importante é a Se gente vê ali, fazer. O importante é a é, gente se encontrar. a gente Isso é se que vê, a gente se importa. falar, não deixar, né, as pessoas totalmente sem a nossa presença na vida delas. Ai, não, isso é muito triste. Não podemos Não deixar as vive pessoas mais que a gente, amiga. Olha, milhares de seguidores, estou recebendo mensagem todo dia. Cadê todos. vocês? Não, mas falando sério, teve gente falando mesmo para mim. Nossa, estou adorando ver você, Ju. Ai, eu tive uma crise dentro do trem. Uma amiga minha falou: Ai, eu estou tendo crise de ansiedade quando eu entro no trem, não sei por que que é. Aí eu até falei: Não, eu vou preparar um episódio só para falar de como a gente pode, né, contornar, que dicas a gente pode dar para a pessoa sobreviver a mais um dia de ansiedade. A gente aqui sobrevive comendo, né, amiga? Eu como. Dá pra ver, né? Dá pra ver pelo meu shape redondo que eu resolvo a minha ansiedade comendo. Mentira, temos outras dicas, né? Além de comer, Bom, comer faz você bem. tem outras dicas. Eu vou absorver as suas dicas. Então vamos falar então agora de como a gente lida com a nossa ansiedade. Pode Bora. ser esse tema. Deixa eu perguntar aqui para os seguidores que estão agora online aqui, já perguntando. Ó, amiga, todos aqui estão querendo, ó, não é mentira minha, que a gente fale, porque a ansiedade é algo geral, né? Todo Sim. mundo vive com ela, né? A diferença é que em alguns momentos mais exagerados, em outros momentos mais branda. A ansiedade faz parte da gente, é inerente do ser humano, né? Desde aquela ansiedade, ah, eu quero abrir esse embrulho de presente, que é uma ansiedade sadia, até aquela nos trava, nos bloqueia e nos impede de fazer algo que a gente deseja muito. No caso dessa minha amiga, que ela mandou para mim, ela começou a ter crise de ansiedade ao entrar no trem, né? Então eu preciso primeiro conversar com ela para tentar entender se isso tem gatilho com muvuca, né? Muita gente, ou gatilho com estar fechado em algum lugar, né? Qual que é o motivo? O que eu pude passar para ela agora foram dicas de como ela lida com essa ansiedade lá dentro para não sair correndo. Além de comer. Ela pode entrar com um chocolatinho, sim, porque ajuda. O problema é comer 3 barras de chocolate todo É, dia, né? Porque se ela tem que pegar o trem todos os dias, ela usar o chocolatinho é complicado. então, eu Chegar no tenho um fim do mês aluno. aí. Não dá. Eu tenho um aluno de 13 anos que ele é autista nível 1. Minha paixão, porque ele é extremamente inteligente e ele se entende comigo, então eu sou apaixonada nele. E ele estava comendo muito bolo, muito bolo. E aí a dica que eu ensinei para ele funcionou. Então eu vou falar aqui, que nem a do chocolatinho, eu falei assim para ele: pega uma fatia grande que você costuma pegar, divide ela em três. E aí você engana seu cérebro, que ele vai achar que você comeu 3 vezes, na verdade você comeu uma. Miga, ele fez. E deu certo. Aí a mãe dele me mandou um áudio assim: Dani, o que foi que você fez com o meu filho que ele parou de comer tanto bolo? Ele falou que ensinou ele a enganar o cérebro. Funcionou! Ai, que lindo! Mesma coisa o chocolate. Ele não tem vários gominhos? Então, tem uns que tem vários gominhos, né? Corta ele, né, nos gominhos, separa 3 gominhos, 4 gominhos para viagem, não a barra inteira. E aí Boa fraciona, põe um ideia. gominho. Eu gosto de pôr no céu da boca e ir sentindo o saborzinho descendo. Por quê? Eu, com ansiedade, eu tenho que nem grávida, eu controlava os meus enjoos comendo. Então, eu estraguei todos os meus dentes.
comendo, roendo. Então, esse negócio de fracionar funciona. E aí impede que a gente coma além. Porque uma coisa é eu controlar uma ansiedade momentânea com um doce, outra coisa é quando ela começa a se tornar recorrente, e aí você vai ficando nesse círculo vicioso com o doce, né? E o doce, ele dá pra gente uma alegria momentânea. Então, na hora que você está comendo, você está se sentindo melhor. Terminou o doce, o efeito rebote é maior, e aí você. Serotonina, né? Exatamente. Então, não é uma boa tática para você usar para ansiedades recorrentes, mas uma momentânea, aquele momento onde a coisa está ficando meio fora do controle, você precisa de um efeito rápido, ela é interessante. E outras aqui que eu vou falar. Mas eu quero saber da minha amiga Júlia, como é que tá os perrengues aí, né? As ansiedades, a gente meio que deu uma descontrolada na dieta, mas a gente já tá voltando que hoje é segunda-feira. Ela já mandou foto de pratinho legal para mim, eu ainda não mandei, porque eu ainda não comecei minha dieta na segunda. Olha, aqui agora são as férias de verão, né? Então, é puxado. Então descontrolou, desregulou todos os meus horários. Minha filha tá ali assistindo Bob Esponja agora. Daqui a pouco ela vai brincar com as crianças na rua. E aí eu tenho um pouquinho mais de silêncio aqui em casa e a Mia pode dormir. Mas falando em controle de ansiedade, bom, controlar eu não controlo, né? Mas eu dou uma segurada aqui, ó, arrancando pelinha da boca. Ah, isso aí não é segurada, isso aí é sintoma. Pois é, amiga, mas eu não consigo controlar, entendeu? Porque é Roeu muita unha, eu tô energia. roendo unha. Então, eu nunca roí unha. Aliás, não, nunca roí unha. Eu tive uma época quando eu era criança que eu mordia o canto da boca já. Eu mordo, os dois cantam. E Tudo aí com. ficou uma bolinha. Aí uma tia minha deu um tapão, mas foi um tapão. Na hora assim, curou, né? Curou, Nunca você mais, nunca mais mordeu o cantinho da boca. Eu nunca mordo mais os dois. curti. Mas eu comecei a tirar a pele da boca. Imediatamente eu troquei uma ansiedade por outra, né? O meu eu mordo, mas eu Uma nunca fiz ansiedade não, bolinha. um problema. Eu tenho uma vizinha que fez bolinha e teve que fazer cirurgia para tirar, porque Pois ficou é, uma menina, bolinha mas foi grande, exatamente isso. Eu tava lá assim, aparecida. aí minha tia veio, pá, nem vi de onde veio. Dá o Nem endereço da vi. sua tia, porque eu preciso ir lá tomar esse tapão. Se eu tô com alguma dor na minha boca, no meu dente, alguma coisa, porque como eu mencionei, né, eu acabei com os meus dentes nas minhas 3 gestações. Então, volta e meia, eu tô com uma dor, uma sensibilidade, um canal para retratar, enfim. E aí é onde eu mordo mais, como se eu estivesse tentando substituir uma dor pela outra. Tipo, essa dor eu controlo. Aí eu É, mordo os dois lados. pois Mas nunca é. fez bolinha. Eu fazia, eu tinha bolinha dos dois lados e ela vivia falando pra eu parar. E eu nunca parava. Aí um dia ela me deu esse tapão e até hoje, quando eu começo a ficar ansiosa, eu vou na boca, aí eu lembro do tapão, opa, isso eu não posso, vou arrancar a pele. Ju, você consegue perceber que hoje, né, depois de tanto tempo, aprendizado, né, crescimento e evolução que a gente passa, você consegue perceber que você está ansiosa? Sim, eu consigo. E tem momentos que é muito pior. Quando eu tô entediada, piora demais. Eu sangro a boca, assim, de escorrer sangue da boca, assim. É muito exagerado. Sei lá, se eu tô dirigindo e não tô conversando com ninguém ao mesmo tempo, aquilo pra mim é extremamente entediante. Então eu tô dirigindo e tô tirando pele da boca. Mordendo. Eu tenho sempre que estar fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Então, se eu tô com a mão livre, por exemplo, eu começo. Pode, filha. Abaixa um pouco a TV, por favor. E fecha a telinha pro bicho não entrar. Obrigada. Isso Em- aí. Eu não como minha boca, só os cantinhos, mas depende do que eu estou passando. Não ruim unha. Um dos sintomas que eu percebo que eu estou com mais ansiosa, vamos dizer assim, é quando eu começo a procurar doce, comer fora de hora. Eu não estou com fome, mas estou comendo. E aí é quando a minha seletividade alimentar
ela perde o rumo. Então, eu estou comendo bolacha de maisena do meu filho, eu estou pegando colher de leite. Esses dias eu comi pão com leite condensado. Foi até quando eu dei a dica para o meu aluninho, que eu fiz? Eu peguei, acho que foram 3 bisnaguinhas, cortei elas em duas, coloquei o leite condensado num potinho para chunchar devagar e não comer um pacote de bisnaguinha. Mas quando eu estou fazendo isso, que é algo surreal, você pegar pão para comer com leite condensado, não é coisa que você está. Você quer comer uma sobremesa elaborada, que você está bem, você está inspirada, você vai elaborar uma sobremesa, ou você vai pedir naquele lugar que você sabe que tem aquele doce maravilhoso. Quando você está comendo qualquer doce, de qualquer jeito, é que a coisa não está boa. E eu É. tenho gatilho com resfriado. Ah, minha filha, esses dias não, sei lá, eu quando eu termino de comer comida, eu quero um doce. Mas é imediato, assim. Que nem eu acabei de almoçar, eu tô pensando aqui, o que que eu vou fazer pra eu comer de doce? Eu vou fazer um café, mas não é só um café. Eu quero um café doce, entendeu? Eu quero alguma coisa bem doce, um chocolate, um sorvete, alguma coisa assim. E eu tava olhando aqui, não tinha nada de doce pela casa, pois eu achei no armário, atrás do pacote de macarrão, tinha um Kit Kat. Velho, Mofado. tava velho, sabe quando o pacote chega a tá meio gosmento, assim? Eu olhei assim, eu não olhei aquilo como, nossa, tá um doce velho, vou jogar fora. Falei, achei o açúcar que eu precisava. Eu abri ele, sabe quando o chocolate ele derrete? Derrete, endurece várias vezes, fica meio branco, esquisito. Comi, É comi. a ansiedade É, gritando, falando. exato, exato. Mas é assim, esse pra mim é o pior. E aí é onde entra o remédio de ansiedade, né? Quando eu tô com ele, eu não fico comendo assim, não. Não fico. Inclusive, voltei com ele hoje de manhã. Acabei de passar na minha médica, ela me deu um monte de amostra grátis. Mostra grátis, gente, é muito importante, ajuda a gente que não pode comprar. Então, menina, mas olha, vou falar a dica. Esses remédios, sabe, canetinha, é a mesma coisa. É o mesmo princípio, só que é uma outra marca. E o que que a minha médica fez? Ela pegou os princípios ativos e fez ou eu falando gambiarra na internet. E me passou a prescrição, como é que fala? Receita dos componentes. E aí saiu um quarto do preço Isso. na farmácia, entendeu? E aí esse foi o esquema. Então agora vou voltar a tomar. Mas ela me deu os amostras grátis, aí eu já tomei. Vamos ver, porque aí eu paro. É o único jeito. É o único jeito. Porque senão, minha filha, eu tô ansiosa, eu vou catar um pote de açúcar, vou chuchar banana no açúcar, sei lá eu o que que eu vou fazer, mas eu preciso do açúcar. Principalmente depois de comer um salgado. Também tem o hábito que a gente cria, né? De comer um docinho depois do salgado. Às vezes ele tá ali desenfreado por conta da ansiedade, mas esse docinho aí que a gente acaba se condicionando. Eu sou uma pessoa que já é o contrário. Se eu como doce, eu quero comer algo salgado depois. Então, se eu comi um bolo, eu fico procurando algo salgado para comer depois. Eu sei que eu estou estranha quando eu começo a procurar o doce, é mais doce, é mais doce, é mais doce, não importa o doce. Essa semana que passou, a Maverick ficou doente, resfriado, muito muco, muito catarro, e aí veio para mim. Eu ainda tô com um catarro estranho. E assim, eu tô super gatilhada desde a semana passada, só que as últimas 3 noites eu beirei a ter crise de pânico, amiga. Nossa, Não. eu tô com você aqui, meu coração tá assim. Mas por causa do nariz entupido? Na verdade, tem uma coisa que dá no meu pescoço, na minha garganta, que é como se eu tivesse um catarro, um pigarro, que nem sobe nem desce. E aí eu acho que já faz link com as coisas que eu passei grávida, de resfriado. E a sensação que eu tenho é que o ar não está passando pelo meu pescoço. Então, a primeira noite eu fui dormir 1 hora da manhã, porque foi assim, eu sentia que o ar não entrava e ele passava pelo nariz, mas não passa. Porque assim, eu vou engolir esse pigarro que não existe. Eu faço assim. E parece que alguma coisa encosta lá, gruda aí.
E eu quero engolir de novo, eu não consigo. E aí, mas eu acho que é já eu me bololando. E aí eu comecei, aí, ó, já me deu aqui, dá um calorão, um calorão, um calorão, e eu não respiro, não respiro. Aí eu sentei na cama e falei, não, eu tô respirando. Eu tive que me convencer que eu estava respirando. Aí eu sentei na cama e fiquei para mim. Eu estou respirando. Eu tentava controlar essas deglutidas. Eu cheguei a pôr uma bala, porque a bala ajuda a formar saliva. Uhum. Então, o meu próprio organismo me manda engolir o que está ali. Né? Peguei um copo de água, fui dando golinho aos pouquinhos. Gente, isso já é dica, tá? Que eu tô falando aqui já é dica. Aí você fala assim: ah, meu aluninho falou assim para mim: você trabalha com essas coisas e você sente isso por quê? Eu falei, amiguinho, eu sou robô, não. Eu não sou uma máquina, não. Eu sou humana. Eu sinto, eu tive Cardiologista não tem ataque do coração, né? Tá bem, proibido. o ortopedista não pode quebrar uma perna? Que absurdo. Oi, princesa. E aí, foi passando, eu consegui dormir. E ataca mais à noite, porque tudo fica mole à noite, os tecidos moles ficam mais relaxados. Então, isso aqui começa, que nem eu falei agora que eu tô, é que já começou. Já começou esse negócio. Aí a segunda noite foi mais forte. Eu estava acordada, assistindo TV com o Rodrigo, e eu tenho que levantar, eu tenho que andar. Aí eu percebi isso, então o que é importante a gente começar a perceber antes da coisa você perdeu o controle. E aí, esse, como foi mais forte, Tá, vai. eu recorri ao gelo. Aí eu fui na geladeira, peguei, não tinha achado pedrinha de gelo, peguei um hambúrguer congelado, comecei a pôr na palma da minha mão, na palma da minha mão, e sempre falando, eu tô respirando, e eu tava mesmo. Ah, eu achei que você fosse comer um hambúrguer congelado aí, pelo amor de Deus. Na mão, e aí eu achei uns gelinhos daquele que é plástico com água dentro, que congela. Segurei um tempo, e aí me tirou daquele, e aí eu bebi água, e aí desceu, e aí eu consegui contornar, e aí eu fiquei feliz, que eu falei, cara, você fica com rechaço depois, mas você fica bem. E aí ontem à noite começou a vir, que nem tá vindo agora, e aí eu consegui desenvolver um jeito olha, de me convencer que eu tô respirando. Eu engulo quando dá essa coisa mais estranha, que parece que vai trancar, só que antes eu dou uma Cara, segurada e uma puxada com o nariz algumas vezes, tipo, eu tô respirando. E aí eu consegui engolir sem sentir que estava trancando tudo. E aí também chupei uma balinha para me ajudar, mas fiquei bem. Agora tá vindo de novo, mas porque primeiro vem, depois eu lido, né? Mas essas são técnicas até para quando a gente, eu falo assim, níveis mais fortes, quando você está sentindo bem fisicamente, que foi numa dessas que eu, grávida do Maverick, aí eu tive mesmo uma crise de pânico, eu não respirava, eu corri pela casa pelada, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, eu não respiro. Então, eu acho que também tem um link com esse momento. Se eu deixar isso crescer, pode ser que eu saia correndo pelada pela rua, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Fique em paz, amiga. Tô ela morrendo, tô acabou de morrendo. almoçar, já comeu doce. Vai comer Toma água, Sanicota. é o dia Beba. inteiro. Eu tô com fome, mamãe, tô com tédio. Mamãe, o que que a gente vai fazer hoje, mamãe? Fala já, 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 já. Então, meu caso foi esse dos últimos dias, mas eu recorri a esses recursos. Eu nunca fiz uso de medicação para ansiedade, mesmo grávida, quando eu tive as crises. Só essa do que eu achei que eu ia morrer, que o Rodrigo me levou para o pronto-socorro. Lá eu tomei uma medicação na veia, que eu não sei qual é. Eu pedi para não me dizerem o nome, porque eu ia correr na internet para pesquisar, e aí ia ver efeitos colaterais no meu bebê, e aí eu ia surtar legal, então eu não quis saber, fingi que não aconteceu comigo, e veio contornando assim, com essas técnicas, com esses. Só que tinha assim, cara, desde que o Mavi tinha 10 meses para cá, ele tá com abril, maio, junho, julho. Ele vai fazer 2 anos e 3 meses. Eu tava todo esse tempo sem ter nenhuma batedeira, nenhum.
Tive resfriado nesse meio tempo, só que dessa vez, eu não sei se estava cansada, sem dormir. Maverick primeiro ficou dodói para depois eu ficar. Eu não fiquei bem, não. Mas eu tô aqui, firme e forte, dividindo com vocês. Ah, eu fiquei muito tempo não querendo apelar para nenhuma ajuda medicamentosa. É aquele preconceito, né, de achar que vou, sabe, comer. Ah, eu tô tomando remédio de doido, sei lá. É, agora eu dei uma emagrecida, mas eu tava bem pior ainda. Eu tô muito acima do meu peso de tanta ansiedade, né, de tantas coisas da vida de uma forma geral. E E eu falei com a minha médica, eu falei, eu não aguento mais. Porque ela vem me oferecendo e eu falo, não, não quero, porque eu não quero perder minha essência, eu não quero deixar de ser eu mesma. Eu já tomei antidepressivo e aí eu ficava meio grogue, não, sabe, não era aquilo que eu queria. E eu falei com a minha médica, eu falei, não aguento mais, não consigo e eu vou explodir. Se eu continuar usando a comida como válvula de escape, eu vou explodir. Isso não é saudável pra mim. E, cara, carregar a Mia, que tá ficando cada vez maior, mais pesada. E eu com sobrepeso, vou acabar com a minha coluna, não vou conseguir ajudar a minha filha. Então vai chegar um momento que eu vou travar, Se né? você travar, quem vai cuidar de vocês duas? Exatamente. Então, assim, eu não posso contar meu marido precisa trabalhar, alguém precisa pagar as contas. Ele não pode ficar aqui de babá de mim e das minhas filhas. Não tem como. Senão, quem que paga, né? Quem que paga a Exato. conta no fim do dia? Então, eu falei com a minha médica, eu falei que aqui tem médica de família, né? Falei com ela, não aguento mais. E aí ela falou: olha, eu vou te passar um remédio para emagrecer. É que nem esses Mounjaro, as canetinhas, mas é um outro que ele tem um componente que é bom, vai ser muito bom para sua ansiedade. E eu falei, pronto, fechou. Que aí ela falou, sintomas de TDAH, ansiedade, seu desespero por comer um doce Porque vai ajudar. o próprio TDAH, amiga, ele gera essa ansiedade em você. Sim, sim, Pensamento acelerado gera ansiedade, é cíclico. Então chega num momento onde, cara, sozinho eu não consigo. Eu preciso de exato, ajuda, exato. E eu falei, entendeu? não consigo mais, eu preciso de ajuda. E ela me passou esse remédio, ela me deu um monte de amostra grátis e eu já comecei no mesmo dia. Cara, depois eu acho que uma semana, a minha filha, essa pirralha que tava aqui por pouco ser Não foi 7 anos sentir de uma idade. semana do pique onde a gente começou tudo isso, que parece que abriu e falou, Sim, não, pode vamos. ser. E ela, cara, a Sara percebeu que eu estava mais calma. A minha filha, de 7 anos de idade, percebeu que eu estava mais calma, ou seja, eu estava pra lá de Bagdá, né? Vamos combinar. Porque, e eu comecei a perceber também, sabe aquele de manhã, que você tem que colocar as crianças tudo para ficar pronta, comida, lancheira, põe todo mundo no carro, pega sapato, pega lanche, pega não sei o quê, pega guarda-chuva, pega, não esquece a lição. Cara, aquilo de manhã era, para mim, era praticamente todos os dias, eu tava explodindo. E tadinha, ela não tem culpa, entendeu? Ela não tem nada a ver com isso. Gente, ela tá andando com o negócio da Mia, aquele negócio de ficar de pé. Ela tá andando com ele pela casa e ela, tipo, como se fosse um patinete, assim, sabe? Então, gente, é férias, férias, daqui até setembro. Pois é. Mesmo. Então, assim, ela percebeu, ela falou, mamãe, você não perdeu Tipo, eu não sei qual foi o termo que ela usou, mas ela falou um termo em inglês, ela falou, você não explodiu comigo hoje. E eu É, travei. E eu falei, meu Deus, realmente, por que que acontece? Eu falo, de manhã? Põe o sapato, vambora, põe o sapato. Eu já falei pra pôr o sapato, vai pôr o sapato! E aí, todo dia. E aí ela já ia assim, toda parecendo uma baratinha, botar o sapato correndo e saindo do meu caminho. E aquele dia ela falou, mamãe, você não explodiu comigo hoje. é, Eu fiquei, meu Deus do céu. Pois é, é agora isso. estou eu no meu remedinho. Mas, amor. Amor, é desse Agora eu jeito. sou a mãe Nutella, meu amor. Põe um sapatinho pra gente poder sair.
Por gentileza. Por gentileza. Amor da minha vida. Ainda não tá fazendo efeito, né? Que faz umas 2 semanas que eu tô sem tomar. Ai, agora tá andando de novo também, que nem um cavalinho, assim. O negócio não para, não para. Mas é. Mas agora eu vou ficar mais calminha. Mas é isso. Eu não sou contra a medicação, inclusive estou aberta se eu falo para o Rodrigo. Na gravidez eu estava grávida, então eu tentei segurar o máximo que eu pude. Eu não conseguia ficar em sala fechada, amiga. Aí eu desenvolvi claustrofobia. Não conseguia ficar em ambiente fechado. Hoje, se eu sentisse aquilo, entendeu? Eu não pensaria duas vezes em tomar alguma coisa para me ajudar. Medicação é importante, que nem a Ju fez. A Ju tem uma médica que acompanha ela. A Ju Ela tem tá uma entediada. Ajudei uma médica que acompanha todo o processo dela lá no Sim. Canadá. Eles têm os médicos da família que acompanhou a gestação da Ju, a saúde da Ju integral como um todo. Inclusive, em outras conversas, a Ju chegou a citar comigo: minha médica quer me dar uma medicação, mas eu estou segurando. Então, a médica dela via necessidade, ainda mais depois que a Mia nasceu, por conta de todo esse combo que vem com a Mia, que, desculpa, amiga, é bem complicado você não ter uma mulher que nunca teve na vida, ansiedade que não existe, mas uma pessoa que nunca teve, esse é o momento onde a pessoa se arrebenta na ansiedade, no medo, Sim. no pânico e no que for, entendeu? Então, quando a bebê nasceu, que aí a gente, né, a Ju percebeu, teve todo esse combo e aí de cuidado com a Mia, a médica teve essa sensibilidade: Ju, você precisa de uma forcinha, não é errado, não tem problema você tomar uma medicação. A Ju tentou segurar mais um pouco, porque a gente tem essa questão do, eu vou viciar, eu vou ficar dependente da Exato. medicação. Só que não é assim que funciona. A medicação, às vezes, que nem no caso seu, com a depressão, que te deixou muito grogona, precisava mexer, às vezes, aquele componente, aquela não era a melhor opção para você, enfim. Mas, assim, a medicação é algo delicado, que precisa um médico conhecer o paciente, não é chegar no primeiro psiquiatra, ele olha para tua cara, que nem eu fui É. grávida, e o cara falou assim: você tem TAG, transtorno generalizado de ansiedade. Transtorno de ansiedade. Ele não perguntou a minha história de vida, ele não Não, perguntou se eu já tive isso outras vezes. Juro, ele não perguntou nada. E eu estava com um barrigão, porque eu já estava ali com 6 meses de gravidez, de 5 para 6 meses. Eu faço barriga grande logo no primeiro trimestre. E ele não levou em consideração hormônio, nada. E já me colocou dentro do transtorno. E aí ele me fez uma receita de uma medicação. E foi até quando eu tive minha segunda crise, que eu levantei e falei: não, não é assim. E aí eu saí da sala e passei mal de novo, isso fica para outro capítulo. Então, por favor, dá um tempinho ele pra tem mim. que conhecer você integralmente, saber de você, da sua família. Tem que sentar com você e conversar para saber a sua história, entendeu? Gente, não é uma sessão de psicoterapia para ele te ensinar a lidar com as suas crises. Não. É para ele conhecer e entender a gravidade das suas crises. Para então ele escolher a melhor conduta, o melhor medicamento, entendeu? Começa com uma dosagem X, não deu certo, vai para uma Y, e assim vai fazer. E o desmame também. Eu estava atendendo uma menina que ela ficou super bem aqui nos atendimentos. Eu não estava sabendo que ela estava tomando medicação. Quando eu tive um retorno com a mãe, que a mãe contou que ia viajar, não conseguiu passar no psiquiatra, eu falei: opa, tá acabando o remédio. Eu falei: se tá acabando o remédio, passa no psiquiatra. Porque esse desmame repentino pode ter um efeito rebote e ela pode ficar muito mal. Então, tudo é com equilíbrio, gente. E tem Até coisa que é pra sempre, né? Tem mudança que esses remédios fazem na nossa vida que é pra sempre. meio Eu não. diabético, gente. A gente não para de tratar a diabetes. O emocional, a gente não para de cuidar do emocional. A obesidade, a gente não para de tratar a obesidade. É. Entendeu? Quando para, volta. Que nem atividade física, academia. Parou de fazer, volta. Parou de cuidar daqui, volta. Mas que nem assim, tudo em excesso faz mal. Então, a gente tem que ter aí um equilíbrio, né? Então, eu estou tomando uma medicação que está me ajudando, mas o que mais eu posso fazer, né, para me ajudar agora de dentro para fora? Que a medicação te ajuda de fora para dentro. E o que mais eu posso fazer para me ajudar de dentro para fora? É sobre isso, cuidar de si integralmente. Beber água.
Beba Tá, água, raiz de princesa! romper. Coisa mais linda. Relaxa, amiga, que nós está aqui mesmo nessa de Ela nos quer ossos comer. caos. Ela acabou de almoçar. Mãe, Vai comer seu cupcake. cupcake. Ó, Mentira. faltam 9 minutos e 25 segundos. E aí eu vou te atender. E deixa a porta aberta que tá calor. Nossa, tá um calor, amiga. Tá um calor infernal. E aqui tá um friozinho gostoso. Sim. Hoje tá um friozinho frescor. E eu tô no Ontem a sol gente estava ainda, aqui em perto. cima, a gente estava aqui em cima vendo o jogo do Brasil ontem, tudo de coberta. Desculpa. Mas hoje tá gostoso. Tô só com essa blusa e tô sentindo até um calorzinho aqui, mas tá mais friozinho. Reza a lenda que o calor, quando chegar aqui, também vai ser bem forte. É um fenômeno que tá rolando aí, né? É cíclico. Ele vem, aumenta, depois diminui a cada, sei lá, eu quantos, 20, 30, 40 anos, depois volta. Ele é Mas aqui, amiga, história. Não, no a gente mundo. paulista, o nosso calorão era 30 graus, lembra? Não, pra mim era mais. Não, 40 graus é no Rio de Janeiro. É, Rio de E Janeiro. 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Eu lembrei, gente, tem coisa importante que eu não lembro. E eu lembro de uma palhaçada dessa, oh, Jesus. Mas o ano passado, o anterior, chegamos aqui a 42 graus, eu não estava aguentando. Eu Aqui fico chega. muito bem no frio. No calor, eu fico péssima. Aí, isso que me dá aqui, dá no calor por causa da secura, se não tiver chuva. E aí eu fico estranha bastante tempo, eu não curto, não. É, então, amiga, olha, eu acho que tudo tem que ser muito bem dosado, tem que ser falado com o médico e tudo. É, mas, cara, hoje em dia eu sou a favor, sabe? Eu não acho que. A gente já tem tanta luta pra lutar na vida, por que a gente vai ficar lutando contra o nosso emocional, gente? Quem tem tempo é quem consegue fazer uma meditação. Comer saudável, fazer exercício físico, não passar nervoso durante o dia. Gente, quem vive desse jeito? Tem gente que vive assim. Não é todo mundo que tem esse privilégio eu Mas vou acordar, vou correr, vou você, fazer meditação, vou comer quinoa com cheiro verde. Não dá, cara, não é todo mundo que consegue viver uma vida assim tão regrada. Se você é uma exato, pessoa que tá no resto tá dentro do resto do bolo, cara, fala com o médico, pede alguma coisinha pra ajudar a gente precisa de alguma válvula de escape. Precisa, não dá. mas é importante cuidar de todo o resto. Tentar Lógico. fazer a meditação. Ó, a meditação, vou puxar a sua orelha com a meditação, porque a meditação, ela pode ser uma de 5 minutos. Amiga, eu não consigo meditar. Você não consegue porque você não treinou a sua mente para isso. É um exercício que nem sair para A caminhar. minha mente não para. Eu tenho um Porque milhão ela de é coisas. acelerada por conta do seu transtorno. Mas, Sim. se você treinar 20 segundos, 21 segundos, Amiga, eu fico assim, ó. segundos, Puta que pariu, que barulho é esse? Ah, é um avião. Olha, o avião tá passando aqui por cima. Pra onde será que esse avião está indo? mas se ela for Vai guiada, embora. E vai se embora. for E vai alguém embora. falando com você, se ela for guiada, alguém falando com você, eu acho que vai uns minutinhos a mais. O nível de meditação, eu cheguei no nível de meditação autônoma. Isso antes de engravidar do Maverick. Desde que eu engravidei, que eu tive ele está aí com 2 anos e 3 meses, nunca mais eu consegui. Eu desenvolvi a habilidade, por causa de treino, de estar aqui com você, por exemplo, de repente você está me falando coisas que me ferem, que me magoam, que me irrita. E eu parar olhando para você, descer 10 degraus da minha escada, abrir a minha porta, ir para a praia e ficar assim, ó, na praia. E detalhe, às vezes eu levava meus cachorros comigo. Mas, amiga, eu faço isso normalmente. A- eu tenho um esforço, não, eu não posso fazer isso agora porque eu preciso prestar atenção no que ela tá falando, porque ela daqui a pouco vai me fazer uma pergunta e a gente está gravando. Então eu tô assim na minha mente. Eu Não, preciso é prestar mais atenção. Eu difícil por preciso causa do prestar atenção. TDAH. Mas assim, eu tô conversando com as pessoas, de repente a pessoa fala, tá falando, a pessoa tá falando uma coisa importante que eu preciso estar prestando atenção.
E eu tô assim, olha aquela folha verde, que bonita que ela vê, não sei o que. A pessoa já tá falando, eu já não sei mais o que ela tá falando. Mas para o TDAH, que nem está no seu combo aí de medicação, é muito importante quem sofre, porque assim, tem os níveis também. Aquele transtorno que nem nesse, está conversando, de repente você não está conseguindo se ligar em nada. Eu não consigo parar meu pensamento. Cara, essa é a receita do caos. Então a pessoa precisa A minha mente é o caos. procurar Caos ajuda. é a melhor forma de descrever minha cabeça. Constantemente. Aí você vem falar para eu parar para meditar, eu vou parar meu Mas, corpo. não, Eu mas vou você vai parar meu corpo. agora. Calma, daqui 3 semanas. 3 semanas não, vou te dar aí uns 90 dias. Então, Só para se eu ficar tudo. tiver, só se eu tiver na tribo de Já, né? Eu vou... Não, a gente ainda não chegou lá, mas talvez a gente chegue, gente, porque existe. Aqui no Canadá é liberado, então tem medicinal, tem aquela que tira o químico do barato químico, que deixa só o relaxamento. Só que nós aqui só tem as maconhinhas que o povo do fudum, do diabo. Tem uns vizinhos aqui que eu não sei nem se eu posso falar. Às vezes eu estava atendendo a Luninho aqui, 3 horas da tarde, o maior cheirão entrando. E eu falei, como que eu chego neles para falar, amigos, nesse horário tem Onde atendimento? você compra? Amigo, onde você come? Mentira. Onde você... A sua é pura? É da boa? Mentira. Não, mas eu acho que tem que ter um bom senso, gente, pelo amor de Deus. Não, a gente Aqui precisa de perdeu o bom ajuda. senso. Eu consegui encontrar aí uma. Gente, eu falo que é uma fonte de equilíbrio, mas não é que eu não me desequilibre, que nem eu falei, eu estou vindo de uma sucessão de. Berei há 3 noites em ter uma crise de pânico por conta desses Paranauê aí. Mas, por exemplo, sabe aquela dor, aquela angústia que está chegando a segunda? Eu sempre tive no domingo e sempre tive na segunda, porque o Rodrigo ia trabalhar, eu ficava com a Gabi pequena, sozinha, minha casa é abaixo da rua, eu não interajo com ninguém, então eu ficava mal. E eu tive ontem, só que aí eu lembrei que hoje, às 10h45, eu ia sair de casa para fazer meu banho de pau. Ai, amiga. Eu sabe que eu tava procurando hoje um Band Power aqui, né? Mas a única coisa que eu encontro é os negócios pra eu fazer treinamento pra eu abrir uma empresa aqui, de Band Power. Se eu tivesse dinheiro, eu já tinha aberto. Dois É, minutos. 2 minutos? Estou achando que você está fazendo paz e amor para mim, amiga. Deixa eu ver o que os nossos seguidores. O que eu estou gravando aqui ao vivo, amiga. Estou passando ao vivo na rede É. vizinha. Estão dizendo aqui, ó, peraí, calma aí. Olha, amiga, estão adorando essa temática. A coleguinha aqui falou que é chegada nos Paranauê aí, não vou dizer. Ok, Pergunta pra ela onde ela compra. elas estão falando para a gente não parar agora, que está muito bom. Ai, gente, a gente tem que parar. Mas a gente logo a gente faz uma live, né, amiga? A gente tem que Precisamos. parar. O problema é conciliar os nossos horários, né, amiga? Vamos combinar. Então, conciliar os nossos com o horário que aqui eu tenho 10% dos nossos seguidores com a gente, né, amigas? Com os horários. Cara, e a gente nem fica doidona. Imagina se a gente ficasse. Tem que ser um horário que seja tipo às 8 da noite aqui, mas aí também tem os seguidores daí. Como é que nós faz? Eu não sei, só sei que um dia vai rolar, entendeu? E é isso. Beijo, Quero agradecer a amiga. você, amiga, por Amo mais uma você. vez comigo. Isso aqui também é terapia para mim, Pra mim também. entendeu? Ajuda a gente a se reorganizar e uma aconselha a outra, ajuda a outra e ajuda todas as pessoas que estiverem seguindo a gente. Vai com Beijão. Deus.